Oi, nós vamos dar início hoje ao 10º vídeo. Me chamo Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e especializando em psicologia analítica pelo estudo Dédalus. Nós vamos dar continuidade à leitura Fundamentos da Psicologia Complexa, da Toni Wolff. A parte prática da psicologia complexa, como ciência empírica, também precisa lidar com o problema dos valores éticos. Um quarto ponto no qual o mal-entendido do subjetivismo é frequentemente cometido. Como é fácil perceber, isso decorre da falta de distinção entre individuação e individualismo, e do preconceito ocidental de que é insalubre, até imoral, dedicar-se a si mesmo. O trabalho sobre si mesmo não é, entretanto, um objetivo final, mas um meio. E o conhecimento do eu é apenas uma etapa no processo de individuação, cujo sentido é a conexão com a totalidade psíquica. A totalidade psíquica é chamada de self. Ela é, como um todo, transcendente à consciência, pois o eu é psicologicamente menor do que as condições psíquicas totais, e o menor não pode abranger o maior. O processo de individuação é a aproximação gradual dos conteúdos e funções da totalidade psíquica e o reconhecimento de sua influência sobre o ego. O self em si não pode ser capturado, mas sua essência e suas influências se formam na visão simbólica da consciência. Isso transforma o ego e o integra à totalidade psíquica. E aqui ele se remete a uma nota de rodapé. V. William, publicado em 1931, com o título O Segredo da Flor de Ouro, e com a tradução de Carrie Baines. Esta edição contém, além do texto de William, 3 conteúdos de Jung. Discurso apresentado durante a cerimônia em memória de Richard William, em 10 de maio de 1930, em Munique. Nas obras completas, os conteúdos de Jung foram subdivididos no volume 13, que são os estudos alquímicos, no parágrafo de 1 a 84, que é exatamente o segredo da flor de ouro, no volume 9, que é o arquétipo e o inconsciente coletivo, no capítulo 12, que é o simbolismo do mandala, e no volume 15, que é o espírito na arte e na ciência, no capítulo 5, em memória a Richard William, do parágrafo 74 a 96. O ego transformado é a individualidade consciente, a manifestação empírica do self. O self regula como um fator psicologicamente transcendente ao eu, a vida do indivíduo e o força à individuação. A função autorreguladora da psique, que coloca o indivíduo em equilíbrio com as condições psíquicas totais, não pode ser explicada psicologicamente de forma mais aprofundada. Ela é um fato de experiência e pode ser deduzida a partir dos conteúdos compensatórios do inconsciente e dos processos e imagens que pertencem ao processo de individuação e tendem para a centralização da personalidade. E que ele traz também a nota de rodapé. Percepções introspectivas revelaram, no entanto, a experiência de uma força psíquica ou fonte situada além da consciência, um ponto de coincidência de todos os componentes espirituais da personalidade, conhecido, mas difícil de expressar. Assim, por exemplo, o misticismo ocidental fala do fundo da alma como um lugar e da sinterese como a função desse acontecimento. As imagens que tentam representar essa experiência tocam, em muitos aspectos, nos símbolos produzidos pela experiência empírica do processo consciente de individuação. O símbolo do círculo e do centro, ou ponto imóvel, encontra-se especialmente em Mestre Eckhart. As faculdades psíquicas e espirituais periféricas tendem em direção ao centro, onde se tornam uma só. O ponto, o centro imóvel, é a potencialidade da trindade e assim a alma é unificada no ponto imóvel. Nos desenhos simbólicos que surgem no processo moderno de individuação,
O centro é sempre o ponto de partida de 4 princípios, correspondente às 4 funções psicológicas básicas, ou, em outras palavras, à totalidade psíquica. Em Santo Tomás de Aquino, a sinterese é um habitus naturalis, um órgão natural que tem como função a recepção do instinto divino. Uma visão, aliás, que, segundo Karl Barth, seria essencialmente oposta à posição reformista. Citado em Joseph Bernhardt, em 1922. Voltemos ao texto. A relação com a totalidade psíquica, que é estabelecida pela integração consciente da psique objetiva, contém, portanto, também categorias de valor objetivas do ponto de vista psicológico. O ego é o subjetivo e o psicologicamente arbitrário, que julga com base em objetivos pessoais. A psique objetiva compensa a prospecção unilateral da consciência do eu e faz com que o indivíduo inicialmente reconheça a si mesmo como o que é por natureza, em contraste com o que gostaria de ser. Interessante isso. A submissão ao processo de individuação inclui como condição tanto a exigência de absoluta sinceridade consigo mesmo, quanto o conhecimento e a avaliação psicológica dos conteúdos e processos que surgem, e como consequência natural, a tomada de posição prática a respeito, uma tarefa ética e mental de grande importância. Não se pode mudar o que não se aceita. A condenação não liberta, ela suprime. Na realidade, aceitar o lado sombrio da natureza humana é algo que beira o impossível. Pense no que significa reconhecer a legitimidade do irracional, do sem-sentido e do maligno. Mas isso é o que o homem moderno quer. Ele quer viver com o que é. Ele quer ser capaz de ser o que é, e por isso rejeita a história. Isso pode parecer muito simples, no entanto, o simples é sempre o mais difícil. Na verdade, a simplicidade é a sua mais alta arte. E assim, aceitar a si mesmo é o cerne do problema moral e o núcleo de toda uma visão de mundo. A autoconsciência inclui, entre outras coisas, a compreensão da projeção de conteúdos psíquicos. Todos os conteúdos da própria psicologia, dos quais não se está consciente, aparecem como propriedades do objeto, e, como resultado, julga-se e age-se em relação ao objeto, em vez de em relação a si mesmo. O reconhecimento do tipo de função, a conscientização da sombra, da ânima, etc., é, portanto, uma realização moral que clarifica a relação do indivíduo consigo mesmo, bem como com o objeto, e limpa de ilusões e outras contaminações e confusões subjetivas. Outro passo essencial no caminho da individuação é a compreensão das introjeções, isto é, a identificação do ego com conteúdos psicológicos objetivos, o que faz com que esses conteúdos se objetivem e causem uma inflação do eu. Quando o inconsciente coletivo é ativado, o ego, sem um devido autoconhecimento, se identifica com figuras arquetípicas e assim se dissolve nelas, como aconteceu, por exemplo, com Nietzsche e a figura de Zaratustra. O inconsciente coletivo é o funcionamento psíquico geral e uniforme, no qual o sujeito deve se distinguir para que o eu psicológico mantenha a consciência. Como os conteúdos psicossociais têm pelo menos a mesma intensidade energética que o ego, se não maior, eles não podem ser subsumidos pelo ego, mas devem ser objetivados. Assim, estabelece-se uma relação entre o eu e a energia e a psique objetiva, cujo resultado é a individualidade consciente. É difícil determinar por que a autoconsciência é necessária e por que projeções e introjeções estão sujeitas a um tabu psicológico. Embora possamos entender suas consequências, sabemos que são moral e biologicamente inaceitáveis. Na projeção, com o tempo, a relação com o objeto humano é destruída
e na introjeção, a consciência psicológica do eu. No entanto, ambos os fatores são essenciais para a vida. A autoconsciência, isto é, o conhecimento e a distinção psicológica dos diferentes fatores da totalidade psíquica, o eu, a sombra, as figuras arquetípicas, o símbolo do self, aparentemente faz parte do mistério da consciência humana e, assim, da humanização. De qualquer forma, encontramos o problema da distinção entre o eu e não eu, já entre os arcaicos, como uma questão absolutamente vital. As culturas orientais avançaram nessa linha de desenvolvimento até a mais alta diferenciação, certamente com a negligência de outros valores que são indispensáveis para nós ocidentais. Mas parece que também nós precisamos de mais autorreflexão. A psicologia complexa surgiu porque os fatos psíquicos se impuseram como tais de modo genuíno, no eu consciente ainda não assimilado. Por isso há também, a partir da totalidade da psique, uma ética psicológica extremamente exigente e implacável, que é idêntica às leis vitais da vida. No entanto, devemos adicionar aqui que a realidade e a totalidade da alma não teriam chegado à consciência do Ocidente tão cedo se C.G. Jung não tivesse sido o mediador, que, com o melhor uso da mente e da absoluta responsabilidade humana, reconheceu sua essência e a revelou ao pensamento e à vida do homem ocidental. As categorias de valor estabelecidas pela psicologia complexa não devem ser confundidas com o ethos em geral. O ethos deve sempre se entender por si mesmo. Os conceitos de valor psicológico referem-se a percepções sobre conteúdos e condições com os quais o ethos, como função, precisa lidar. O problema ético é, para um homem moral, uma questão apaixonada, que está enraizada nas mais profundas motivações instintivas, assim como em suas aspirações idealistas. Para ele, o problema é verdadeiramente perturbador. Não é de se admirar, portanto, se até as profundezas de sua natureza respondem a isso. O ethos é a base e a instância imprescindíveis para a interação da consciência com o inconsciente. Uma deficiência inerente à função ética impossibilita uma assimilação íntegra do inconsciente. O resultado é um abandono, seja a imoralidade ou a moralidade ou a psicose. A relação com o inconsciente não implica uma inversão de valores, mas uma penetração consciente das categorias de valor existentes com os recém-descobertos. Abandonar os valores anteriores seria anarquismo e levaria à barbárie. A cultura inclui o ethos consciente e o senso de continuidade histórica. Portanto, é necessário um considerável senso histórico para compreender por que os valores dados podem não ser mais suficientes. Só quando se sabe como esses valores surgiram e o que significaram uma vez é que se pode ousar dar um passo além. Para isso, é necessário saber exatamente onde se está e o que se está fazendo, pois apenas assim o próximo passo pode ser conectado ao anterior. Em resumo, pode-se dizer que a psicologia complexa é uma ciência empírica, a qual a determinação filosófica do realismo pode ser aplicada. Naturalmente, isso não se refere ao seu material. A empiria baseia-se no que é realmente dado, mas à pressuposição ideológica de seu método. Ela vê o ser humano e seus processos e produtos psíquicos como o que realmente são, e não como o que deveriam ser ou poderiam ser. Essa pressuposição não é uma evidência, pelo menos não em nossa cultura ocidental. Portanto, ela encontra inicialmente resistências instintivas em todos, inclusive em psicólogos. O realismo não tem absolutamente nada a ver com uma perspectiva materialista ou biologicista. O ponto de vista realista significa que ver as coisas como elas são por natureza. A psique é a natureza humana, em seu sentido mais amplo, e inclui tudo o que pertence à humanidade, ou seja, tudo o que é instintivo e todas as maiores realizações espirituais e éticas da consciência. Também inclui a psique objetiva, que atua como um fator autônomo na subjetividade do indivíduo e deve ser integrada por este sob alguma forma de visão de mundo. O método da psicologia complexa é também fenomenológico. E aqui ele traz logo o que significa essa fenomenologia, né? Vamos ver aqui, na nota de rodapé.
Fenomenológico aqui não é entendido no sentido da filosofia moderna, mas como uma avaliação dos fenômenos psíquicos a partir do ponto de vista psicológico. O método da psicologia complexa é também fenomenológico, na medida em que as manifestações psíquicas são avaliadas em sua própria natureza, sem comparação com um sentido subjacente. Em outras palavras, o sistema psíquico não é relacionado a um sentido oculto que está atrás e além dele, o qual não consegue se expressar devido a mal-entendidos ou inadequações de atitude consciente. Essa última visão é, por exemplo, adotada pela escola de Freud e Adler, nas quais todas as manifestações psíquicas são analisadas com base em uma ideia pré-concebida, considerando que os conteúdos psíquicos são incompatíveis com a consciência e, portanto, só podem ser expressos de forma distorcida por meio da repressão ou como compensação de sentimentos de inferioridade. Assim, a manifestação se torna apenas um sinal que pode ser interpretado com base em uma chave válida para todos os casos. A psicologia complexa leva os fenômenos a sério, mesmo quando, em última análise, deve-se falar de uma expressão inadequada, como é o caso de um sintoma neurótico. Visto de forma global na psique, o sintoma neurótico é uma expressão inadequada na medida em que age como um fenômeno de estagnação da energia psíquica, prejudicando ou até destruindo a vida do indivíduo. No entanto, avaliada a partir do eu e do fenômeno psicológico individual, é uma realidade que não pode ser eliminada nem pelo desejo, nem por qualquer interpretação intelectual, pois age energeticamente na vida. A energia investida nele só pode ser direcionada de forma adequada por meio de uma mudança de atitude, o que só é possível se o fato perturbador for reconhecido como psicologicamente significativo e pertencente ao indivíduo no momento presente. Isso não significa interpretar o sintoma como uma alegoria psíquica, onde a forma do sintoma indicaria seu verdadeiro sentido. O reconhecimento, ao contrário, consiste na aceitação do irracional ou contraditório, como um indicador essencial de que a atitude psicológica atual apresenta uma deficiência vital. O ponto de vista fenomenológico é igualmente crucial na avaliação dos verdadeiros produtos formados no inconsciente, ou seja, sonhos e fantasias. A própria forma é também seu sentido, que só pode ser desvelado por meio de um método de interpretação construtiva específico. A forma figurativa sempre se refere a si mesma e nada mais, mesmo quando todos os materiais conscientes relacionados são considerados detalhadamente. O psíquico expressa através dessa forma algo que pode ser considerado como uma visão de um ponto de vista inconsciente. Deve-se considerar que a psicologia complexa atribui uma importância destacada à fantasia ou à imaginação, na medida em que o conteúdo psíquico, o específico, só chega à consciência por meio da atividade imaginativa. A fantasia não é uma função diferenciada no sentido das 4 funções psicológicas básicas. Ela está, na verdade, na base das funções diferenciadas, na medida em que estas se abstraíram das percepções imaginativas e das representações do espírito arcaico. A imaginação é uma atividade espontânea que reproduz o psicológico e pode operar a qualquer momento. Ela está, por exemplo, ativa no sonho, mas também pode entrar diretamente na consciência na forma de fantasias de natureza ativa ou passiva. Se conecta especialmente com o material das funções tipologicamente inferiores e pode, sob certas circunstâncias, afetá-los formalmente de maneira bastante ampla. Em outras palavras, as funções inferiores não estão diferenciadas de adições fantásticas. Conteúdos subjetivos e psicossociais estão contaminados em tais funções psicológicas. A psicoobjetiva é predominantemente percebida através da atividade fantasiosa. Assim, a atividade fantasiosa é simultaneamente a forma de expressão do psicológico e a base para sua apreensão. E aqui ele traz uma nota de rodapé, se referindo à definição nos tipos psicológicos, que é o volume 6 da psicoobjetiva. Eu vou fazer aqui a leitura. A psicoobjetiva é predominantemente, eu vou reler para a gente
entrar na definição. A psique objetiva é predominantemente percebida através da atividade fantasiosa. Assim, a atividade fantasiosa é simultaneamente a forma e a expressão do psicológico e a base de sua apreensão. Então, eu vou trazer aqui a definição de fantasia. Por fantasia, entendo duas coisas distintas, no parágrafo 799 do TIPS, volume 6. Por fantasia, entendo duas coisas distintas, o fantasma e a atividade imaginativa. Pelo contexto, dá para perceber em qual sentido emprego a expressão fantasia em meus trabalhos. Por fantasia, enquanto fantasma, entendo um complexo de representações que se distingue de outros complexos de representações por não lhe corresponder externamente uma situação real. Ainda que uma fantasia possa ter sua origem em recordações de vivências realmente ocorridas, seu conteúdo não corresponde a nenhuma realidade externa, mas é essencialmente apenas o escoamento da atividade criadora do espírito, uma ativação ou produto da combinação de elementos psíquicos dotados de energia. Na medida em que a energia psíquica pode estar sujeita a uma direção voluntária, também a fantasia pode ser produzida consciente e voluntariamente, seja como um todo ou, ao menos, em parte. No primeiro caso, nada mais é do que uma combinação de elementos conscientes, mas este caso é uma experiência artificial e de valor apenas teórico. Na realidade da experiência psicológica, no dia a dia, a fantasia ela é acionada por uma atitude intuitiva de expectativa ou é uma irrupção de conteúdo consciente da consciência. No parágrafo seguinte, ele vai trazendo a diferenciação de fantasia ativa e passiva, mas eu não vou falar para não fugir tanto do texto. Se ele se reportar mais à frente, eu venho para cá novamente, tá? Portanto, não seria supérfluo, ao concluir que este estudo metodológico dizia algumas palavras sobre a concepção fenomenológica e a avaliação dos arquétipos e símbolos como alguns dos principais aspectos das novas concepções propostas pela psicologia dos complexos. Os arquétipos são formas típicas de percepção psicológica e o correlato dos instintos das formas típicas de ação. Eles são caracterizados por padrões uniformes e regulares de percepção, assim como o instinto é uma forma uniforme e regular de reação. Ambos não são adquiridos por experiência pessoal, e seu funcionamento permanece, em regra, inconsciente. A soma dos instintos e dos arquétipos da percepção forma o inconsciente coletivo. Os arquétipos também podem ser descritos como a autoimagem dos instintos. Aqui ele traz uma nota. Os conteúdos do inconsciente coletivo. Aí ele traz uma nota de rodapé referente ao inconsciente coletivo, que está publicado nas obras completas, no volume 8, que é a natureza da psique, o capítulo 6, que se refere ao instintos e inconsciente, do parágrafo 263 a 282, que é que fala sobre o inconsciente coletivo. Os conteúdos do inconsciente coletivo não são aquisições da existência individual, mas sim formas de instintos mentais inatos. Embora a criança tenha ideias inatas, ela tem um cérebro altamente desenvolvido com certas possibilidades funcionais. Esse cérebro é herdado dos antecessores, que resulta da atividade nervosa de toda a ascendência. Assim, a criança vem ao mundo com um órgão que está pronto para funcionar, pelo menos como sempre funcionou. Nesse cérebro, os instintos estão pré-formados, assim como todos os arquétipos, sobre os quais os humanos sempre pensaram, ou seja, toda a riqueza dos motivos mitológicos. A consciência humana contém todas as formas herdadas de vida e de função da linhagem ancestral, de modo que em cada criança uma prontidão funcional psicológica já está presente antes de toda a consciência. Mesmo na vida adulta e consciente, essa função instintiva está constantemente presente e ativa. Nela, todas as funções da psique consciente estão completamente formadas e presentes. Apenas em um aspecto há uma diferença essencial entre o funcionamento consciente e o inconsciente da psique. Enquanto a consciência é intensa e concentrada, é apenas efêmera e voltada para o presente imediato e para o futuro próximo, abrangendo naturalmente apenas um material experiencial individual que se estende por poucas décadas.
Muito diferente é o inconsciente. Este, embora não seja concentrado e intenso, mas sim nebuloso e até escuro, é extremamente extensivo e pode colocar os elementos mais heterogêneos de maneira paradoxal, possuindo, no entanto, ao lado de uma quantidade indefinida de percepções subliminares, um imenso tesouro de registro de toda a vida ancestral e, por sua mera existência, contribuíram para a diferenciação da espécie. O arquétipo é uma forma simbólica que entra em função onde ainda não há conceitos conscientes ou onde tais conceitos não são possíveis por razões internas ou externas. Os conteúdos do inconsciente coletivo estão presentes na consciência como inclinações e percepções marcantes. Em geral, eles são percebidos pelo indivíduo como condicionados pelo objeto, erroneamente, na verdade, pois originam-se da estrutura inconsciente da psique e são apenas acionados pela influência do objeto. Essas tendências e inclinações subjetivas são mais fortes do que a influência do objeto. Seu valor psicológico é maior, de modo que se sobrepõe a todas as impressões. Os arquétipos são as motivações que permanecem inconscientes sem uma análise aprofundada e que estão por trás dos processos normais, cujos valores energéticos excedem o comportamento consciente do indivíduo. Eles são, portanto, as bases de afetos excessivamente intensos, processos de pensamentos e fantasia incontroláveis, complexos autônomos e conteúdos psicóticos. Em um sentido epistemológico, são transcendentes, de maneira semelhante a como a percepção de espaço e tempo é para a experiência do mundo externo. Da mesma forma, as representações arquetípicas precedem a experiência, ou seja, são formas vazias que só são configuradas por condições especiais, acionadas e preenchidas com conteúdo. São, portanto, o a priori psicológico de certas experiências e ideias, mas são mal compreendidas como fatores pessoais, sem o instrumento da crítica psicológica. A psicologia complexa foi a primeira a explorar as formas arquetípicas de percepção como dados psicológicos diretos. Até então, elas se apresentavam, inclusive entre os primitivos, apenas na forma projetada e elaborada pela consciência. Apenas na psicose, as percepções arquetípicas aparecem de forma nua e crua. E aqui ele faz uma referência na nota de rodapé à obra completa, o volume Os Arquétipos, volume 9, Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, capítulo 1, sobre os arquétipos do inconsciente coletivo, que está no parágrafo de 1 a 86. Em condições normais, sua existência e eficácia são evidentes apenas para uma consciência expandida pelo processo de individuação, que reconhece e assume como pertencentes ao sujeito os conteúdos inconscientes coletivos que até então estavam latentes ou projetados e racionalizados sobre o objeto, ou seja, os objetivando psicologicamente, com o ego se contrapondo aos arquétipos, assim como o individual ao geral. Nós vamos parar por aqui, porque ele vai começar a falar sobre o método de pesquisa e interpretação psicológica. E aí, como é mais extenso, a gente dá continuidade no vídeo seguinte, tá? A gente se vê.